Bom dia, um feliz sábado, tudo bem com você? Maravilha! Sendo um feliz sábado, hoje é sábado. Fizemos uma live ontem, sexta-feira, depois do pôr do sol, mas eu quero eliminar nesse vídeo, de uma vez por todas, a ignorância de muitos pregadores, professores e muitos igrejeiros. Eliminar de vez. Quando nós pregamos a graça, a pergunta mais idiota, por muitos idiotas e por muitos ignorantes então quer dizer que a graça libera geral? Essa é a pergunta. Pois bem, então eu aceito a graça que você prega, você diz que Jesus prega, Paulo pregou, e aí libera geral, e aí eu posso fazer o que eu quiser. Porque graça barata, mas é graça. Então eu posso deitar e rolar. Essa é a pergunta que você mais ouve, talvez a pergunta que mais te prendeu ao comportamento, ao legalismo e às igrejas. Porque quando te convocam a esse tipo de pensamento, você vira rato de laboratório. E Jesus não está na sua vida. Você se torna fã de Jesus, mas não vive a Jesus. Você busca o tempo inteiro se colocar mediante a lei, mediante os comportamentos, para agradar a Deus. Ah, mas se eu não fizer assim, vira uma putaria, vira uma zona. É isso que pregam, é isso que você pensa. Vamos lá. Romanos, capítulo 6, a partir do 15, diz o seguinte: agora, se estamos livres da velha tirania, da lei, podemos viver como quisermos? Paulo fala. Uma vez que estamos livres na liberdade de Deus, podemos fazer o que vier à cabeça? De jeito nenhum. Vocês sabem por experiência própria que certos atos baseados numa suposta liberdade acabam destruindo a liberdade. Ofereçam-se ao pecado, por exemplo, e será o último ato livre de vocês. Mas oferecem-se aos caminhos de Deus e jamais perderão a verdadeira liberdade. Durante a vida inteira, vocês deixaram o pecado ditar todas as regras. Mas a graça de Deus, vocês começaram a ouvir um novo Senhor, cujas ordens os deixam livres para viver na liberdade dele. É maravilhoso isso aqui. Então Paulo é claro. Vocês vão viver em pecado? Vocês matam a liberdade de Jesus, porque escolheram viver em pecado. Quando vocês escolhem a graça, viver a liberdade em Deus, você vence o pecado e vive a paz, a liberdade de Deus. Então, aonde está a localização correta do que é a graça, do que é a pregação de Paulo e do que é a pregação dos legalistas e comportamentalistas? Você vai entender. Em primeiro lugar, Paulo está dizendo o seguinte: a que vocês querem se entregar? Quais as pulsões da sua mente que você vai se dedicar? Metanoia, mudança de mente. Não conhecia Cristo, sou pecador, entrego as minhas pulsões para o pecado, para os desejos, para a promiscuidade. Conheço a Jesus, a graça de Jesus, me liberto de tudo isso e transformo a minha mente nos desejos das coisas de Deus, das coisas do céu. Portanto, a promiscuidade não faz parte mais das minhas pulsões, mas o andar em Cristo, desejar a Cristo, você vai entender onde nós vamos chegar. E aí eu entrego a qual determinação mental?
A da graça. A minha determinação é a liberdade em Jesus. Por que a minha liberdade? Porque eu estou livre da lei, da condenação da lei. Eu estou livre da promiscuidade, do roubo, de todas as situações que me levavam a pecar todos os dias. Esse é o pecado. Porém, eu sou um homem pecador, natureza pecaminosa. Estou na liberdade em Cristo. Sirvo a Jesus. Não vivo em pecado, mas sou pecador. Sendo eu pecador, vivendo a minha liberdade em Cristo, eu assim ainda peco. O tamanho do pecado é o que faz as pessoas ficarem malucas. Qual é o tamanho do pecado? Promiscuidade é um tamanho. Falar mal de alguém, uma fofoca, não é tão grande assim. Mas esse pecado mínimo pequeno existe no coração daqueles que estão livres por Jesus, pela graça do pecado, da manifestação do pecado. Porém, sendo pecador, eu ainda peco, mas estou na liberdade de Jesus. Muito bem. Então, quais as pulsões que eu vou me entregar? As pulsões que eu vivia na promiscuidade, no roubo, no desvio, ou na liberdade de Cristo. Então as pulsões da minha mente e do meu coração se entrega a Jesus. Se entrega às coisas celestiais, aos desejos de conhecer a vontade de Deus. Muito bem. Então quando eu estou livre, na liberdade da graça, na paz da graça, o que aparece? Aqueles a que eu falo no início. Então eu estou livre para biscatear. Então eu estou livre para pecar em abundância, porque a graça me perdoa. Eu até digo a você que você está livre até para isso, porque a graça te perdoa sim. Você pode biscatear, produzir toda a sorte de pecado, e depois recair aos pés de Cristo e Ele vai te perdoar. E você volta à graça, volta com as suas pulsões para Cristo. Isso está sim. A Bíblia ensina que muitos, Davi foi um. Mas o problema não é esse, o problema é que as pulsões que você se entrega é as pulsões que irão te viciar. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você se entrega às pulsões do pecado, ou dos pecados, Jesus está ali, te esperando para te perdoar. Com toda a liberdade do planeta e do mundo. Jesus disse que quando você abandona Cristo e vai para a zorra, é difícil você voltar porque 7 espíritos tomam conta de você. São as pulsões que te dominam e aí você não consegue se libertar delas. Esse é o perigo. Por isso que Cristo alerta, por isso que Paulo alerta. Toma cuidado com o pecado. Não é porque ele não será perdoado, é porque você vai viciar as suas pulsões neles. E ao viciar, as pulsões celestiais deixarão de existir. E vice-versa. Quando você vai se viciando nas pulsões de Cristo, pelo poder que Cristo te dá, pela graça e a liberdade e o amor, você desvicia das pulsões do pecado. Porém, continua a pecar porque você é pecador. Agora, por que essas pessoas falam isso constantemente? Mas isso que o Sherry prega é uma zona. Porque as pessoas vão deitar e rolar, porque a graça que ele prega é a graça fácil. Sabe por que ele prega assim? Porque ele é um promíscuo, porque ele é um tarado, porque ele não sabe viver a liberdade, porque ele precisa da lei. Pessoas com esse aporte, com esse pensamento, talvez seja você, precisa de lei, precisa de chicote, precisa da palmatória da professora. Porque se não houver lei, por exemplo, eu sou livre da lei. Eu vivo na comunidade, na minha comunidade aqui americana, não existe lei para mim, porque eu sou livre dela. Por que eu sou livre dela? Porque eu caminho na liberdade, da paz, da alegria e cumpro com as minhas normas legais da vida e da cidadania. A lei é para os transgressores, é para os desejosos,
para os que se entregam ao pecado, às pulsões, que têm prazer nisso. Então, quando ele tem lei, ele tem chicote, ele tem manobra, ele tem comportamento que a igreja o massacra, o pastor o massacra, ele vive ao rebol das chicotadas diárias. E aí ele vai se masturbando na sua desgraça religiosa. E aí, ao viver essa desgraça religiosa, ele pensa estar agradando a Deus. Porque ele sofre. Porque ele sente o desejo de promiscuidade, o desejo de passar o rodo nas menininhas da igreja, mas ele não passa porque ele sofre, porque ele luta, porque a taradice dele está embutida no chicote da lei, porque a lei diz: não seja tarado, eu não vou ser Senhor, eu não vou ser Senhor, mas por dentro dele a pulsão, o pecado subsiste como ninguém e a Deus ele não engana. Uma professora da igreja recebeu da prefeitura, ela era professora, R$70 mil na sua conta. O promíscuo, o legalista, pensaria 10 vezes para devolver o dinheiro. 10 vezes. Porém, essa mulher retirou o dinheiro dela e devolveu para a prefeitura os demais. Por quê? Porque ela é legalista? Não, porque a sua característica é diferente da sua, que não entende a graça, que não entende o amor, que só entende o chicote, a pancada, a pancadaria, o legalismo. Se você não tiver a lei na tua casa pendurada na tua fuça, você vai ser o mais pervertido da igreja. A perversidade é uma coisa, o pecado é outra. Muitos da igreja podem cair na promiscuidade. Seria até natural uma pessoa sair da igreja e cair, é uma coisa. Agora, a perversidade daqueles que dizem que não caem, mas já estão caídos, essa hipocrisia é essa que Deus não aceita. O pecador Deus aceita. Cai a ele aonde cair, não tem profundidade para Deus. Mas o hipócrita Deus não aceita. Porque esse não tem solução. A hipocrisia é a pulsão da lei. É a pulsão do chicote que o mantém, porém ele vive no submundo da lata do lixo do crime e do pecado. Porque dentro dele é só taradice, é um sociopata, é um maluco, é um festejador do pecado. Mas na igreja ele não peca. E ele prega para ninguém pecar. Ele prega que é obediente à lei. Ele não se vê pecador, como os fariseus não se viam na época de Jesus. Chicotearam, cuspiram, rasgaram, pisotearam, no amor, porque é o que eles não têm. E Pedro vincula a tudo isso que eu estou falando a lei do amor. Pedro diz em Pedro 4:8, aquele que ama encobre multidões de pecados. Aí você vai em Coríntios, você vê que o amor, ensinado em Coríntios 13, o amor não usa o outro. O amor não se aproveita de ninguém. O amor se doa. O amor se cumpre em Cristo. O amor se cumpre na liberdade da graça na sua vida. Você anda de cabeça erguida e dorme o sono dos justos. Porque você conhece a graça de Cristo. Por que você conhece a graça de Cristo? Porque você sabe o pecador que você é. Você sabe os riscos que você tem se não andar e caminhar ao lado do amor que é Jesus. Independentemente disso, eu cometo os meus pecados, as minhas falhas, mas não largo a graça que me perdoa. Isso é graça. Isso é cristianismo. Cristianismo é perdão. Cristo morreu na cruz para me livrar, para me perdoar, para salvar o mundo dos seus pecados. Como o mundo é pecador, como a igreja é pecadora, como todos nós somos pecadores, Cristo veio salvar exatamente esses. Perdoar exatamente esses. As minhas pulsões não estão direcionadas ao pecado. Eu não vivo em pecado. A minha
posição, a minha pulsão de vida está vinculada à graça e a Jesus Cristo. Porém ainda pecador, e porém eu ainda peco. Eu ainda pecando, Cristo me perdoa. Cristo me eleva a Ele como seu servo. Cristo me usa. Isaías falou, Senhor, eu falo puta que pariu, cacete, caraca, merda. Eu falo palavrões. Ele falou, mas deixa que eu vou cuidar de você e vou te usar. Mas a minha língua é pesada, Senhor. Não importa. Mas o seu coração é leve. Então aí está a diferença do que é a graça. Aí está a diferença do que é o amor de Cristo por nós e o amor nosso pelo próximo. Quando Cristo diz que eu tenho que perdoar 70 vezes 7 o meu irmão, eu imagino que ele vai me perdoar 70 milhões vezes 7 milhões de vezes. E ele me perdoa há 35 anos. E vai me perdoar mais 35. E vai voltar me perdoando. E quando ele voltar e falar, vinde benditos do meu Pai, e eu irei, e ele vai me abraçar, e aí meu caráter será transformado. Aí ele não terá mais que me perdoar. Nós iremos conviver em harmonia com o meu caráter celestial, segundo é o caráter de Cristo. Mas na terra é tudo corrupto, é tudo gente do mal. Seja cristão, seja não cristão, seja batizado, seja não batizado, seja formado em teologia, seja frequentador da igreja, seja pessoas com 2, 3 cargos na igreja. É tudo farinha da mesma porcaria. É tudo trapo de imundícia. Deus não aceitará nada seu. Mesmo você sendo um cristão, toda a sua luta para vencer o pecado é mentira. Toda a sua luta para seguir a lei é mentira, porque você não segue, você é um transgressor. Então você vive pela graça e misericórdia. E Deus só irá te aceitar quando isso for descoberto na sua vida. Senão você é um hipócrita. E todos aqueles que se vinculam à lei, para tomar a chicotada da lei, estão afastados de Jesus. Porque Jesus morreu para te libertar da lei, para te libertar da condenação da lei. A lei existe, sim, para os transgressores. A lei não existe para os salvos, porque os salvos caminham na liberdade de Jesus, na liberdade da graça, na liberdade do perdão. Por que a lei não me condena? Porque Cristo me perdoa. Por que a lei não me condena? Porque eu fui transformado e porque eu não peco? Não, porque eu fui perdoado e lavado pelo sangue do Cordeiro. É por isso que a lei não me condena. Por isso que a lei não serve para mim, não presta para nada. Ela vai condenar aqueles que estão à ribalta dela, aqueles que andam pela lei, aqueles que andam focados na lei, aqueles que andam lutando para não pecar, aqueles que andam lutando para guardar a lei, aqueles que andam para ser transformado. Porque toda vez que ele tenta ser transformado, ele quer ser melhor para Deus. Ele quer ser melhor para Deus. E cada vez que ele quer ser melhor para Deus, mais hipócrita ele é e menos Deus o aceita. Porque Deus não quer ele melhor, Deus o quer perdoado. Estando ele ao lado da ribalta da graça, estando ele ao lado da ribalta da graça, do amor de Cristo, sabendo que ele é um pecador, que ele não é transformado, que ele não é nada, que para ele a lei estará o condenando todo momento, Deus o olhará e falará, perdoados estão os seus pecados. Siga e não peques mais. E o que é não pecar mais? É estar com Cristo. Quando eu ando ao lado de Cristo, pela graça de Cristo, não há pecado do Sherry para o Pai Celestial. Siga e não peques mais. Ellen White diz que Deus coloca o caráter de Cristo em nossos corações. E Deus nos olha como se não tivéssemos pecado. Então, siga e não peques mais. É andar com aquele que perdoa os meus pecados. Andar com aquele que salvou o mundo dos seus pecados. Andar para aquele que foi o único que não pecou. E também não se transformou. Apenas não pecou para ser obediente em meu lugar. Porque jamais eu serei obediente, jamais você será, e ninguém nessa terra maldita, amaldiçoada, será seguidor da lei, transformados pela misericórdia de Deus. Deus não transforma ninguém, a misericórdia de Deus não é para transformar, a misericórdia de Deus é para perdoar, salvar e perdoar constantemente a sua vida, libertar a sua alma dessa porcaria que te ensinam. Se te ensinam, é porque só precisam da lei para apanhar. Sem a lei, eles serão os tarados de amanhã. Tá bom? Creia no Senhor Jesus.
Creia na sua graça. Persista o seu caminho no perdão de Jesus. E você será livre, tu e a tua casa. E você libertará muitos dessa desgraça que Satanás colocou nas igrejas e nas vidas das pessoas. E para tirar isso da cabeça dessas pessoas, meu amigo, nem o diabo tira. É muito difícil, porque já estão perdidos e enrolados nas suas hipocrisias, nas suas fantasias, nas suas taras. E sem lei eles estarão perdidos, porque são idólatras. Tá bom? Seja livre em Cristo Jesus. Um beijo, feliz sábado, até o próximo episódio. Tchau.